Olá, arianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Áries. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Áries. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Áries, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Áries? Vieram duas. E vamos lá. Que lindo isso! Gostei, olha só. Que crescimento, Uau, gente, que linda essa leitura, gostei muito. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Que crescimento e que abertura de caminhos para vocês. Quando eu falo sobre essa abertura de caminhos, eu estou falando sobre a expansão no nível material para um crescimento no nível da matéria. Então estamos falando sobre possibilidades, oportunidades, aquele fluxo gostoso de dinheiro, de bem-estar, sabe? Então é tudo que permeia a nossa vida material, né? Todas as questões da matéria com os caminhos fluindo, né? Com essa abertura, com essa coisa gostosa e uma sensação de bênção, sabe? Uma sensação de proteção aqui para vocês. Que, olha só que interessante, bem no centro da vossa leitura, uma energia de celebração. Celebrar a ação. Que ação? Todas, absolutamente todas as ações que você faz, como se fosse uma grande oração, como se a sua vida hoje, neste exato momento, essa leitura representa isso, fosse uma grande oração. E essa energia de celebrar a ação do dia a dia, a ação da sua própria existência neste aqui, neste agora, em todos os seus feitos, em tudo aquilo que você faz ao longo do seu dia a dia, né? Se transforma nessa energia muito positiva, muito verdadeira, muito autêntica, muito repleta daquele chacha, né? Aquela energia que eu falo para vocês de disposição, vitalidade, né? Aquela energia yes. E aqui é muito interessante, por quê? Porque eu comecei com vocês em fevereiro, gente. Quem acompanha aqui as leituras do canal sabe e lembra que no dia 4 de fevereiro eu comecei com vocês, foi exatamente naquele vídeo, quando veio este mantra para trabalhar com vocês, essa afirmação positiva, esse decreto, e veio exatamente na vossa leitura. Desde então, a partir do dia 4 de fevereiro, eu comecei a fazer, então foi um chamado, eu senti que eu deveria fazer este mantra em todas as leituras. E por que é que eu estou falando isso? Porque é exatamente a energia que está no centro da vossa leitura. Então foi com vocês, olha isso, foi com vocês que começou e hoje essa energia se manifesta aqui. E é exatamente essa frequência que eu já quero começar a vossa leitura. Na maioria das vezes o mantra vai um pouquinho mais para frente, mas por conta dessa energia gostosa que eu tô sentindo aqui, eu espero que possa estar chegando aí no seu coração, e você possa estar sentindo esse abraço, esse carinho meu e do universo, né? Frequência também aqui das cartas pulsando aqui para vocês,
de uma maneira muito positiva. Então nós vamos fazer juntos já, vamos unir os nossos corações nessa grande corrente do bem e vamos fazer este mantra que representa a vossa energia neste momento, que é o mantra anual que eu venho trabalhando com vocês, que é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito e assim é. E é exatamente, gente, dentro dessa energia positiva, a ideia é que você leve este mantra, tá bom, meus queridos? Que você possa levar este mantra para começar a fazer sempre pela manhã, tá bom? E convidar também as pessoas que você ama, amigos, pessoas queridas, né? Que você faça com que essas pessoas também possam estar desfrutando dessa energia positiva, realizando este mantra todos os dias de manhã. Com certeza a nossa vida muda, com certeza a energia do nosso dia muda e é só fazer mesmo, né? Tem que fazer para sentir essa energia. Muitos de vocês já têm colocado aqui nos comentários o vosso depoimento, o vosso testemunho, né, sobre isso, e é muito, muito, muito gostoso. A gente ajuda não só a nossa própria energia, mas também ajudamos a energia do nosso planeta. É muito gostoso. Conto com você, tá bom, meus queridos? Então, olha só, essa energia de celebração aqui que vem para vocês é exatamente nessa energia de conquistas. Então, um momento para vocês de abertura muito ligado ao sucesso. Lembrando que esse sucesso dessas conquistas ou da própria celebração da sua existência tem muito a ver com pontos das nossas vidas em que às vezes a gente está ali de repente se dedicando a um trabalho e aí a gente se vê bem sucedida, se vê bem sucedido dentro daquele trabalho, ou às vezes sobre algo em que a gente esteja querendo cuidar. Aqui vem uma energia de base, vem uma energia de estrutura, até por conta dessa frequência do número 4. Então, de repente, pode ser que vocês estejam estruturando um trabalho, se dedicando bastante. Aqui tem essa energia de dedicação, sabe? De capricho. Eu gosto muito dessa palavra. É uma coisa que eu trago muito para a minha vida. Então, pode ser que você esteja ali caprichando mesmo na sua performance dentro do seu trabalho. Pode ser que seja uma frequência que você esteja aí se dedicando bastante para a sua família, para ver essa estabilidade da sua família. De repente, pode ser que sejam ambas as coisas. Então, você trabalha bastante e é você que está ali alavancando, sustentando a sua família. Tá bom, meus queridos? Então, é esse espírito, sabe? É essa força que vem dentro de você. E que quanto mais você vê isso se manifestando, quanto mais você vê essas conquistas, isso mais te inspira a ser original, a ser criativa, a ser criativo, sabe? Isso meio que alimenta uma grande usina de força dentro de você. É o tchatcha, né, gente, que eu falo sempre. Então alimenta essa vontade de querer continuar, de querer fazer, sabe? De querer estruturar. Essa energia do número 4, ela é muito positiva. Por quê? Porque ela monta um alicerce, ela monta uma base. Pensa em uma estrutura que vai ser erguida. Então, por exemplo, um prédio, uma casa, qualquer construção, ela precisa ter uma base muito bem estruturada. Então, é sobre essa estrutura. Por quê? Porque se a gente não faz muito bem estruturado, o que acontece? Pode se erguer o que for, mas o alicerce é frágil. Então, qualquer pé de vento leva tudo embora. Entende? Então, aqui, o que vem para vocês é essa base muito bem consolidada, que vem mediante muito capricho, muito cuidado, autocuidado também, que eu já falo sobre isso, que é muito importante, vem com muito cuidado, com muito esmero, com muita dedicação, com dias ali, sabe, em que você coloca a sua energia, mas o resultado aqui, gente, é muito positivo, porque mostra que realmente dá certo, e mostra que você se sente bem. Sabe? Por quê? Você vê que o resultado desse investimento, tanto no sentido, pode ser que tenha aqui investimento de dinheiro para vocês, mas eu vejo muita energia também colocada, sabe? É aquela causa que você abraça. Podemos estar falando também de causas, de movimentos, de repente, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, aquele movimento que você abraça, que você acolhe e fala assim, não, vamos fazer isso dar certo. E aqui vem uma frequência muito bonita, eu gosto muito dessa caracterização aqui com essa espada, me lembra muito sobre o conto de Excalibur, né?
que é aquela pessoa com aquele coração, com aquela consciência, com aquela pureza de alma que consegue tirar aquela espada da pedra, né? E é exatamente isso, são vocês fazendo o impossível, sabe? Então existem questões aqui que você sabe que às vezes você até vai ter que deixar um pouco de si, por isso que vem o autocuidado aqui, mas que você sabe que é um chamado e está sendo muito abençoado, né? Eu já falo por quê para vocês. Então, essa conexão da espada, na grande maioria das vezes, inclusive no tarot tradicional de Pamela Colman, né, o Rider-Waite-Smith, que a gente estuda já logo de início, né, esse sistema, ele vem com essa espada com a ponta para cima, né? Essa aqui, a espada está apontada para baixo. Eu não vejo como uma caracterização negativa, principalmente na vossa leitura, porque existem os arranjos, né, gente? Nem sempre uma carta vai assumir, nem sempre não, nunca uma carta vai assumir um determinado significado para sempre. Depende de muitas variáveis, né? A gente nunca, é o que eu falo, uma carta é um portão, são as portas do armário de Nárnia. Então, quando você acessa, uau, dá uma vastidão muito grande aqui para a gente navegar, tá bom, meus queridos? Então, aqui o que eu vejo é exatamente essa pureza e esse altruísmo. Ou seja, são questões que esse ano vêm muito fortes, vêm muito latentes, para que todos nós, para que toda a humanidade possa estar trabalhando, que é a empatia, o altruísmo, a compaixão, o fato da gente se colocar no lugar do outro e enxergar, né, a posição do outro, a necessidade do outro. Então aqui vem muito de vocês estarem estruturando, alicerçando e já vem muito abençoado por conta disso. Todas as questões que a gente faz e englobam uma continuação ou um extravasamento, uma amplitude, uma radiação muito grande que vá abarcar outras pessoas, tudo, absolutamente tudo, gente, que a gente for fazer, que for num sentido positivo, de proporcionar luz, de proporcionar que a leitura de vocês vem com muitos pontos luminosos, né? Então, sempre que a gente tiver um objetivo assim, seja algo, às vezes, muito pequenino, que às vezes fique apenas na nossa família, no âmbito familiar, ou às vezes num círculo de amigos, ou seja algo muito grandioso, de repente um projeto de trabalho que vai fazer com que isso, né, uma ideia, um ideal que vai fazer com que isso alcance um status às vezes muito alto, né, e amplia aí os horizontes, mas independentemente da proporção disso, né, num nível microcósmico, num nível macrocósmico, nossa, gente, pode ter certeza que o universo vem abençoando e o resultado está aqui, é celebração, é base, essa estrutura está muito bem feita. E olha só que lindo que está vindo para passar para vocês. Essa energia dessa espada, ela vem como um ponto pacífico, ou seja, é para ser materializado, é para ser solidificado. Então é sobre aquelas ideias, é sobre aquela inspiração, é sobre aquela criatividade que você manifesta, alicerça, batalha, constrói, né? Se dedica e dá certo. E traz um resultado muito positivo. Então nós estamos falando sobre um período de celebração e de sucesso para vocês. Então sintam este sucesso e celebre isso. E mesmo que você às vezes não esteja nessa energia, não esteja vendo isso, já comece a trabalhar dentro dessa frequência para que você plasme isso para você, para que você traga isso para você, tá bom, meus queridos? Essa espada, né, dessa forma como vem representada aqui, me traz aquela sensação de Arcanjo Miguel, né? Aquela sensação assim de, ok, é verdadeiro, é genuíno, e nós, né, toda a equipe dos obreiros da luz, toda a falange dos seres de luz que clamam, né, e vibram junto a nós que estamos aqui em vários âmbitos, né, para que a luz nesse planeta se faça de uma forma consolidada, plena e real, né, então eles ajudam para que isso verdadeiramente dê certo, e por isso que existe essa abertura para o sucesso. É um momento favorável, gente, para vocês terem sucesso em qualquer feito que você esteja aí se dedicando. Tá? Que você esteja aí se empenhando. E olha só que interessante, a gente vai fazer aqui uma linhavada, uma laçada, a coisa mais linda. Por quê? Porque nós temos aqui no topo da vossa leitura, nós temos essa energia de bênçãos para vocês.
Então, assim, você sente que isso é real. Você sente a sua conexão com a sua divina presença, eu sou. Você sente todo o amparo, você sente esse flow, você sente esse fluxo, você percebe que as coisas estão caminhando, que as coisas estão fluindo e que vocês estão sendo muito protegidos e muito amparados. Você sente essa energia. Quanto mais você se alinha dentro dessa frequência, mais você materializa, mais você realiza, mais você manifesta. Essa energia do número 9 conecta vocês na frequência do ano, deste ano de 2025, que é um ano 9. Então eu aproveito e já coloco a vossa playlist aqui, que é muito importante você fazer esse casamento. Então a vossa playlist aparece aqui no cantinho da tela, como eu sempre deixo para vocês, porque a ideia é sempre ver a vossa felicidade, sempre poder ajudar. Então eu sempre vou buscando, gente, questões e coisas que podem ajudar, sempre nesse sentido de ajudar. Então, por exemplo, se eu sei que aqui tem uma energia que conecta vocês à frequência do ano, então dá uma olhadinha nessa playlist, porque tem a leitura Áries 2025. Essa leitura Áries 2025 é a vossa leitura anual. E lá nessa leitura eu trouxe diversas práticas para vocês. Vocês sabem que as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô, feitas por mim, Anne Marques, com todo amor, carinho e respeito por cada um de vocês, sempre eu trago elementos extras, coisas extras para vocês estarem trabalhando, ativando de uma forma material mesmo, tá? Então não ficamos apenas nos mantras, que foi algo que eu criei desde o início do canal. Eu vim com essa ideia dos mantras, por ser uma coisa que eu já trabalho há muitos anos e tenho conhecimento de causa em cima disso, né? Então trouxe os mantras e trouxe também, gente, trago, né, também práticas no sentido de alimentação, cores, ativação no nível de chakras, também é uma outra área que eu trabalho e estudo, para que vocês possam trabalhar, que é a parte 2 da nossa leitura. Essa primeira parte a gente fica só no tarô, na segunda parte a gente vai para estas questões mesmo em que você pega essa energia e trabalha com isso de forma contundente, tá? Se você está nessa energia, se você já percebe esse sucesso, se você já está celebrando, ótimo, você cria mais disso. E para aqueles grupos, né, para aquele grupo de arianos e arianas que ainda não estão nessa frequência, ótimo também para você gerar disso, né? Sintonizar e gerar disso, tá bom, meus queridos? Então, recomendo carinhosamente que você assista, tá, essa leitura anual, porque lá existem outras práticas. E aí que fica muito legal, porque você vai unir todas as informações desta leitura com as outras também. E aí você pode fazer as práticas. Às vezes eu passo até exercícios respiratórios para vocês. Tá bom, meus queridos? E aí, olha só que lindo. Essa energia do número 9 aqui para vocês e aqui uma energia do número 1. Então, eu sei que esse alicerce, porque às vezes a gente só estrutura, mas não vai, não edifica. E aqui vem uma energia para vocês de não só uma base muito bem alicerçada, mas de uma edificação. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Uma árvore, ela precisa ter as suas raízes muito bem fortalecidas e enraizadas, né, e firmes no solo, mas depois ela vem todo o seu crescimento, toda a sua grandeza, a sua magnitude. Então assim são vocês, reinando soberanos, entende? Após esse alicerce estar montado. E aí que vem exatamente uma coisa muito importante na vossa leitura. Por quê? Porque nós vamos do 9 para o 10. E o próximo ano é um ano 10. O ano de 2026 será um ano regido pelo 10 e ao mesmo tempo pelo 1. Então, esse movimento que está acontecendo aqui para vocês não é algo que, ok, vou fazer essa estrutura, vou celebrar, mas não tem um andamento, não tem um progresso. Gente, nós estamos falando de riqueza, nós estamos falando de prosperidade. Então é algo que vai ganhar uma proporção muito, muito, muito grandiosa. Às vezes é sobre aquela ideia que a gente nem imagina a proporção que isso vai ganhar.
sabe? A gente nem faz ideia, né? É aquela ideia que a gente nem faz ideia, que a gente nem imagina quanto isso pode nos trazer coisas maravilhosas. Inclusive, é muito importante falar sobre isso. Por quê? Porque aqui tem um movimento criativo, aqui tem um direcionamento apaixonado. Então, não deixe que, às vezes, uma ideia ou um ideal, que para alguns de vocês, de repente, seja aquele momento, né? A leitura, ela vem de uma forma geral, então pode ser que seja para um grupo de vocês que já estão nessa frequência, outros ainda vão entrar. E aí, às vezes, é sobre aquela ideia criativa, diferente, arrojada, animada, que te traz aquele baita entusiasmo, mas aí a gente começa e e não vai, e não continua. Então, gente, aqui vem isso muito importante, vem essa orientação muito importante através das cartas, para que se você for dar o início a isso, não pare, continue, porque aqui nós estamos falando de uma bela de uma estrutura aqui, e de uma pessoa, que é o arquétipo de uma pessoa, que olha para trás e fala, nossa, eu sei que eu trabalhei, eu sei que eu me dediquei, mas eu não me senti só, em nenhum momento eu me senti amparado, o tempo todo eu me senti abençoado, e foi nessa sintonia de bênçãos, né? Foi e é nessa sintonia de bênçãos que eu gero mais bênçãos para a minha vida, tá? E é exatamente isso. Aqui uma pessoa realizada, uma pessoa que está com a sua conexão espiritual aqui, fazendo a sua conexão com quem verdadeiramente é, porque nós somos seres de energia, nós somos seres de consciência, né? E também com a consciência na matéria, a atenção na matéria, das coisas que precisam serem edificadas, serem materializadas, né? Serem construídas. Então é aquele carinho, é aquela dedicação, é aquele capricho, é aquele esmero, para que se realmente possa ver aquilo, né, verdadeiramente construído. E nós estamos falando aqui também de uma frequência de self-care, então aquele equilíbrio, aquela harmonia, para que você não se dedique só naquela tarefa, nisso que você está aí trabalhando, que você está aí se dedicando. Como eu disse, pode ser que sejam várias frentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é aquele trabalho que você está ali super com energia, com várias ideias diferentes, iluminadas, criativas, mas ao mesmo tempo você também está ali dando aquela atenção para a sua família, ou de repente são coisas que você está fazendo por você e você está trabalhando também, gente. Às vezes pode ser que seja sobre aquele momento em que a gente vai ter pensamentos diferentes. É o que a gente fala sobre o despertar. E às vezes parece ser algo muito, muito doido, né? Na verdade, porque muda muito dentro da gente, né? A gente se percebe num fluxo em sintonia com o universo, e aí você fala assim, nossa, né? Minha mente alargou, expandiu, fez aquele clique. Eu lembro quando eu estava estudando matemática, quando eu era pequena, e eu olhava aquilo e eu falava, misericórdia, que linguagem é essa? É uma linguagem, né? E aí, de repente, fez o clique. E aí, quando eu fiz o clique, eu me vi estudando matemática aplicada, que é uma matemática abstrata, é uma matemática conceitual. Na maioria das vezes vai trabalhar com teoremas e tudo mais. Então, assim, sabe quando abre? É exatamente assim. Dá aquele clique, você começa a entender coisas e a perceber coisas. Uma capacidade de aprendizado aqui também para vocês, tá? Uma vontade de repente, estudar, de ler, de aprender sobre alguma coisa. Tudo isso está muito aqui forte para vocês, tá? A comunicação também é aquela... Sabe quando a gente pensa e já sai? Então, assim, é aquela fala muito gentil, muito amorosa, enérgica, mas muito amorosa, com aquele calor de acolher. Inclusive, se preparem para as pessoas chegarem perto de você, porque querem estar nessa presença, nesse colo, nesse afago, nesse carinho, querem estar sob a sua luz. Então pode ser que de repente no seu trabalho você veja as pessoas meio que fluindo na sua direção. Por quê? Porque a energia está muito gostosa, né?
A energia está muito gostosa. Então, gente, atenção, que é muito importante falar sobre isso. Atenção com essas ideias, com esses ideais que de repente surgem e às vezes a gente não liga para isso, às vezes a gente não se importa com isso e às vezes deixa passar uma grande oportunidade de crescimento profissional, pessoal, de progresso, né? Em todas as áreas das nossas vidas. Então percebam os sinais, estejam atentos a estes sinais. E se você já está trabalhando em algo nesse sentido, que como eu disse, pode ser algo com você mesma, um projeto pessoal seu, para que você trabalhe em você certas questões, novos posicionamentos, né? Aquilo que eu citei sobre o despertar, novos posicionamentos, uma nova forma de você colocar sua energia, né? No que eu vou me dedicar, no que eu quero ver crescer, o que eu quero ver solidificar na minha vida, o que eu quero que prospere, que floresça. Essa pessoa, ela tem uma infraestrutura muito boa, ela gosta ela gosta de ver as coisas, sabe, organizadas, arrumadas, bonitas ao seu redor. Então, de repente, pode ser que seja uma virada, até falando sobre uma reforma na sua casa, sabe, uma mudança. Às vezes a gente pensa que uma mudança também precisa muitas coisas, né? Mas às vezes pintar uma parede de uma outra cor, Feng Shui vem brilhantemente para isso. Às vezes é um arranjo de flores que você coloca. Assiste até o final, porque eu vou falar sobre flores aqui, é importante nesse momento, tá vindo para eu falar, é uma pessoa que está totalmente em conexão com a natureza. Tá bom, meus queridos? Então estejam atentos a todas essas movimentações, eu procuro passar vários detalhes, porque é uma leitura, né? É uma leitura ampla e ela, de repente, você pode se encontrar em algumas dessas informações que eu posso estar passando para vocês. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos tirar aqui algumas confirmações com este deck de tarô e depois a gente vai para a nossa parte 2 da leitura, a nossa parte dos oráculos. E aí é aquela parte em que você pega, aliás, já pode pegar, né? Esqueci de falar, mas já pode pegar um pedacinho de papel, a sua caderneta, o seu bloquinho de anotações e pega um lápis para você, ou uma caneta, para você anotar já o primeiro mantra que a gente fez, que aí eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Não esqueça que é no plural, porque aqui são vocês celebrando as suas conquistas. Então, sempre no plural, porque queremos mais de uma conquista. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura para os queridos regidos sob o signo de Áries. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia linda, por todo esse carinho que vocês têm para comigo. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração como um forte abraço de luz e com certeza me abraça, me acolhe, eu me sinto nessa energia de acolhimento e me faz querer sempre continuar e ajudar. Essa é a minha missão. Tá bom, meus queridos? E desejo sempre que vocês sejam abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, estendida a você e a cada um dos seus. Tá bom, meus queridos? E assim é. Vamos lá. Áries, quais são as confirmações ou revelações, orientações para os queridos regidos sob o signo de Áries? O que mais eles precisam saber? Vamos lá. Olha o que veio aqui. Ok, gente, vamos. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu já vou começar com essa dupla aqui magnífica e falar para vocês o seguinte. É sobre aquele momento em que você faz a engrenagem girar. Em que você, assim como Shakespeare falava, que o nosso destino não está nas estrelas, o nosso destino está nas nossas mãos. E são vocês fazendo a roda girar. São vocês fazendo a energia circular.
e vendo resultados muito positivos, saindo de situações ou de cenários em que de repente você não estava vendo essa fluidez, em que de repente você não estava se sentindo no seu poder, inclusive aqui financeiro, talvez até envolvendo o seu bem-estar, a sua saúde, sabe? Então você estava vendo realmente que não estava tendo um crescimento, que não estava alavancando e agora você vê. Por quê? Porque você olhou para o seu poder, olhou para a força do divino, que é lindo demais quando a gente quando a gente toma posse disso, né? Inclusive é um outro mantra que a gente pode fazer. Todo o poder do divino que eu preciso está dentro de mim. Todo o poder do divino, de Deus, enfim, que eu preciso está dentro de mim. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de um Deus que age sempre no superlativo. Portanto, a sua força está em nós. Jesus, que foi um grande mestre, um grande avatar, veio para nos ensinar exatamente isso. Vós podeis fazer igual ou melhor do que eu. E são vocês fazendo. Porque você pegou esse tchatcha, pegou essa energia. Esse tchatcha, gente, é a energia de Deus, que eu brinco com vocês de forma muito carinhosa, mas é a energia do Ti, do prana, a energia divina e de vida, o tal, que nos faz seguir, que nos faz fluir, tá bom? Então aqui são vocês olhando e falando assim, ok, eu vou começar. Imagina, aquele meu exemplo, que você vai para a cozinha e você fala assim, ih caramba, abre a geladeira e não tem quase nada. E aí você fala, e agora? Abre lá a despensa e não tem quase nada. E você fala, ok, eu tenho uma cebola ali, eu tenho um tomate aqui, eu tenho 3 ovos e bora lá. Ah, eu descobri que eu tenho um oréganozinho aqui, ainda tem um azeitinho. Então vamos lá? Vamos fazer uma omelete? Bom, então posso fazer uma saladinha com um ovinho cozido, né? Vira até um patezinho, uma delícia essa receita, tá, gente? Olha eu passando receita. Ai, meu Deus, é o meu lado chefe de cozinha, né, gente? Trabalhei como chefe de cozinha durante 10 anos da minha vida, então faz parte, né? De vez em quando vem esse lado, assim, né? Então, é o ovinho cozido, picadinho, né? Você transforma ele, assim, como se fosse uma maionese, assim, fica bem gostoso. E aí você mistura, enfim, sei lá, inventa a sua receita, né? Inventa a sua receita. Aí não é que sai um prato dali? Por que eu tô falando isso? É de uma forma carinhosa, brincalhona com vocês? É, mas é porque às vezes a gente não vai ter tudo, mas precisa só do essencial. Na verdade, precisa de 2 ingredientes essenciais. O primeiro, começar. E o segundo, que na verdade são 2 coisas que estão em primeiro lugar aqui. Começar e acreditar. Porque se você não acredita que você é essa força, não adianta você sentir nada, não adianta você saber que você tem que ir, mas se você não fizer, nada acontece. Entende? Olha que linda essa energia para vocês. Então nós temos aqui uma força muito grande, um empoderamento pessoal muito grande, e é aquele momento em que a gente simplesmente sabe. Olha, as cartas se conversam, olha que lindo, quanta sincronicidade, né? Os tons de lilás, que inclusive vou falar para vocês dessas cores, tá? Então aqui vem essa frequência de sabedoria interior. Aqui muito forte para vocês essa questão de intuição, que não é algo difícil, é algo que a gente só precisa sintonizar e se despir de certas camadas que a gente vai somatizando. Falei da cebola como cascas, né? São várias camadinhas. Então essas camadas vão sufocando a nossa conexão com a nossa intuição. E o que é a nossa intuição, se não a nossa ligação direta com a nossa divina presença eu sou, que é exatamente a nossa essência, que é exatamente quem nós somos. Tá bom, meus queridos? E quando a gente faz essa ponte, quando a gente faz essa conexão, a gente simplesmente sabe que é o certo. E que, portanto, através dessa conexão, a gente sente isso vivo dentro do nosso coração e confiamos
porque estamos nessa sintonia fina com o coração do divino e temos as bênçãos permitindo que isso aconteça e seja manifestado. Prova disso está aqui. A engrenagem girando. Aquele momento em que a gente sente que a gente tem uma, sabe, a gente está com uma sorte. A gente está com, sabe, são surpresas boas, são acontecimentos bons. Mas não é sorte. É conexão. É sintonia. É alinhamento. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Amei estas confirmações que vieram. E vamos lá, então. Eu vou tirar uma mensagem para vocês com essas cartas e vou fazer com vocês a parte da nossa ativação. Eu tenho para tirar com vocês uma mensagem final especial, que é a mensagem que eu chamo da chave dourada, que é aquela mensagem para a gente fechar com chave de ouro a nossa leitura. Então eu vou fazer uma tiragem aqui com círculos de ativação para vocês, tá? Energias de ativação para a gente confirmar mais algumas frequências, tá bom? Essa mensagem da chave dourada eu deixo para o final e agora eu vou fazer com vocês então as ativações dos chakras, destes nossos centros de força. Então prepara aí o seu lápis, a sua caneta, o seu bloco de anotações, para que a gente possa fazer isso juntos, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Áries precisam saber? Olha isso. Misericórdia. O senso interior. Olha. Perfeito. Eu vou ler essa carta para vocês. E vou deixar aqui esse deck que traz mensagens dos guardiões das árvores, espírito vivo das árvores. Para quem gosta desse assunto, ai que lindo, é perfeito, falei sobre isso. Para quem gosta desse assunto deixa eu colocar assim, para não ficar, colocar assim. Para quem gosta deste assunto sobre o espírito vivo das árvores, tem duas coisas interessantes para passar para vocês. Eu vou deixar um livro que é uma obra, né, de ficção, mas que representa muito bem essa questão não só das árvores, mas do entrosamento, da conexão com a natureza. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que é a obra de Tolkien. Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, lembra daquele trecho das árvores, né, que vão ajudá-los, que é de arrepiar de lindo, né? E vou deixar para vocês também, vocês podem procurar no Google, vocês podem estar procurando ali na barra de navegação, ali vocês podem digitar assim, a comunicação entre as árvores, tá? Como que as árvores se comunicam? Gente, as árvores, elas são, a gente pensa que só tá ali de decoração, né? O quê? Elas são baita de um sistema vivo, inteligente. Elas são como computadores e se comunicam através das suas raízes, através dos seus da rede também, os fungos, os cogumelos, eles vão fazendo também essa rede juntamente, vão transmitindo informações, e é uma grande família. Em uma floresta, por exemplo, é uma grande família, essa informação ela percorre quilômetros e quilômetros. É fantástico, então procurem sobre isso, caso você se interesse sobre esse assunto, porque é muito, muito, muito legal, tá? É uma informação útil para as nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Então, antes de eu ler essas mensagens para vocês, prepara aí o seu papel, vamos fazer a ativação dos chakras, os nossos centros de força aqui? Então, vamos lá. Nós temos aqui, gente, uma energia de Muladhara Chakra, o nosso chakra raiz. Então, a cor é vermelha. Depois, nós temos uma energia de chakra cardíaco, Anahata Chakra, e vou colocar aqui o verde e tons de rosa. Também uma energia de conexão com Agnya Chakra, o nosso terceiro olho,
E aqui é aquele azul, é esse azul aqui, ó, exatamente esse azul, é quase um roxo, eu chamo de azul anil, tá? É quase um roxo, aquele azul que tá quase lá no roxo. E vamos para o Sahasrara Chakra, o chakra da coroa, que trabalha com os tons do lilás até o roxo. Então, meus queridos, nós temos aqui vermelho, temos o verde e o rosa, o azul, anil e os tons de lilás e o roxo. E aí, como que você pode trabalhar com essas cores? As suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você. Vamos supor que seja algo aqui no seu trabalho. Então, inclua essas cores, por exemplo, na sua mesa ou no seu ambiente. Vamos supor que seja com a sua família ou que seja com você. E aí você tem um espaço lá na sua casa, o seu próprio quarto, onde a gente passa ali pelo menos 7, 8 horas. Então, coloque ali nas suas roupas de cama, né, na almofadas, colchas, enfim. Tá? Objetos de decoração também servem. E aí você pode utilizar também os cristais, que eu acho fantástico, tá? Eu super recomendo. Cristais sempre em contato com a sua pele, então sob a forma de pulseiras, sob a forma de anéis, sob a forma de colares, tá bom? E aí colocando essas cores nestes cristais. Uma outra forma que você pode estar fazendo, eu disse que eu ia falar sobre isso, as flores. Então, por exemplo, flor vermelha, né? O próprio verde de plantas, flores na cor rosa, flores lilás, na cor lilás, na cor do roxo também, vai ser sensacional você trabalhar com essas energias. E uma última forma, mas não menos importante, que é fundamental, aqui tem essa conexão com a natureza, tem essa ligação de vocês com a natureza, então procure incluir essas cores na sua alimentação. Então coloque alimentos na cor do vermelho, então por exemplo, morango, a melancia, que você pode utilizar, uso todos os verdes, então escarola, rúcula, agrião, espinafre, que você pode estar colocando na sua alimentação. E para os chakras mais o Agnya e o Sahasrara, você pode colocar berinjela, as blueberries, framboesa, amora, tá bom, meus queridos? Para trabalhar nesses tons mais de azul, mais roxinho, tá bom, meus queridos? E aí, você vai trabalhando junto com os mantras também. Uma forma muito interessante, como aqui vem uma prática de autocuidado para vocês, uma forma muito interessante de você ativar e fazer já o mantra que a gente fez o primeiro, né? Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. É você de manhã já fazer isso olhando para você no espelho, tá bom? Então você pode já levantar, como esse mantra deve ser feito de manhã, a primeira coisa que a gente faz, você aproveita e já faz isso olhando no espelho, tá? A gente tem um site, né? Esse site foi criado nesse ano para vocês, que é um presente que foi materializado, assim como você, essa energia do número 4, que é essa energia de materialização, essa energia terrena. Nesse ano foi um presente que eu e minha equipe estruturamos para estar trazendo para vocês. Então lá no meu site tem eu explicando para vocês sobre este mantra de luz, né? Um projeto aqui para a gente fazer ao longo de todo o ano de 2025. E tem os livros, assim como a minha coleção também de deck, de oráculos, tá? Vocês podem estar pesquisando lá. Eu vou deixar aqui para vocês no rodapé deste vídeo e deixo também aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. O senso interior, olha isso. Hoje, conforme eu aquieto o barulho da minha mente, e aqui não só o barulho da nossa mente, né, mas também o barulho do mundo barulhento que a gente vive, né, gente? Misericórdia, que mundo barulhento que a gente está vivendo. A gente nem percebe. E aí quando tem o silêncio, eu observo muito isso, sabe? A dificuldade do ser humano hoje de estar tranquila, com a sua presença. Já vai lá e já coloca uma música, já vai lá e... Falei, gente, meu Deus, as pessoas não conseguem ficar em silêncio, não conseguem ser
estar em paz com a sua própria presença. Então, às vezes, não é só o barulho, né? Tem o barulho da mente e tem barulho externo também, tá? Eu me torno consciente da voz do meu coração. Que coisa mais linda, porque eu falei disso. Esse caminho de alinhamento e de conexão com a nossa divina presença eu sou é a ponte de conexão com o nosso coração. Até rimou, mas tá? A gente alinha a nossa divina presença eu sou diretamente no nosso coração, que é um portal, é o portal do nosso templo, é um portal sagrado, do nosso santuário interno. Então, quando a gente faz essa ponte, quando a gente faz esse match, esse casamento perfeito, não tem como seguir um caminho errôneo, não tem como investir a energia em algo errado. Por isso que frutifica, por isso que prospera. Por isso que você tem vontade de continuar sempre, porque uma vez que você começou a girar isso e ver que tá te dando retorno, que tá te fazendo bem, que tá te fazendo sentir viva, vivo, você não para. Nada para você. Inclusive, pode fazer esse mantra que é sensacional. Nada me para. Nada me para. Nada me para. Tá bom, meus queridos? Faça isso olhando para você no espelho. Eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. Nada me para. São vocês aqui, reinando soberanos sobre as vossas vidas, sobre os vossos feitos. Sucesso, realização, prosperidade. Eu ouço atentamente esta voz interior. Sim, porque nessa paz a gente consegue escutar. Eu confio em mim. O que eu falei? O que eu falei? Sobre acreditar, confiar, acreditar, né? Quando eu estava falando exatamente sobre essa carta. Precisa ter a ação, é a vida pedindo ação, movimento. Não pare, continue firme e forte, né? E acreditar. E desenvolva a confiança na minha intuição. Falei sobre isso, tá lindo demais. A minha verdade interior, olha que lindo, é a verdade divina. Só que a gente só consegue fazer essa ponte quando a gente... Aqui tem orações para vocês também, tá? Orações de agradecimento. É sempre legal, é importante falar isso para vocês, tá? Vocês sabem que eu faço as leituras e eu faço sempre as leituras pensando em agregar. Eu não fico guardando coisa para mim, não. Eu vim para esse mundo, gente, para ensinar, né? Eu vim ensinar não no sentido de que eu sou a maioral, não é isso, não é transmitir o que eu tenho de conhecimento, cada um de nós tem, né? Todos nós somos mestres e mestras, todos nós temos algo a ensinar e também temos algo a aprender. Então é nesse sentido, de o que eu tenho para ensinar e o que eu acho que é bacana ensinar, eu passo mesmo, não fico recolhendo, não retendo para quê, né? Então, uma coisa muito interessante quando a gente fala de oração é a gente fazer a oração em agradecimento, no agradecimento, e não pedindo, é agradecendo. Quanto mais a gente entra nessa frequência de gratidão, a gente entra nesse ciclo da celebração e mais coisas boas vão nos sendo acrescentadas. Mais a gente percebe essa fluidez, mais a gente percebe as reviravoltas positivas acontecendo, porque a gente vai se alinhando à presença do mundo. A minha verdade interior é a minha verdade e eu permito que essa influência, né, da minha intuição me guie todos os dias, com certeza, porque a gente vai se acostumando a isso, né? A gente vai se habituando a confiar no nosso próprio sistema de navegação interior. E, portanto, vamos aprendendo a usar isso e aí quanto mais você usa, mais você quer usar. Porque você sabe da veracidade disso. Inclusive, gente, aqui tem uma frequência importante para falar para vocês, é uma orientação importante que se você ainda está estruturando e você ainda não viu nada pronto, ou seja, você ainda não conseguiu ter, vislumbres ou algum tipo de retorno financeiro, inclusive, sobre isso, porque aqui tem para vocês também, para alguns de vocês, vai ser alugar, de repente, um espaço para você criar um negócio ali. Pode ser que esteja envolvendo casamento para alguns de vocês. Pode ser que envolva até festas,
né? Então, organização de uma festa, a organização do seu próprio casamento, pode ser que seja sobre né, essa festa que você vai fazer, enfim, pode ser que seja sobre uma compra de uma casa, uma locação de uma casa, mas se você não vê nada disso estruturado, então não fale, não fale, guarda, espera florescer para você falar, tá bom, meus queridos? Confiando. E ela diz assim: hoje eu confio em Deus. Não importa o que aconteça, conforme o meu dia se desdobrar, eu vou lembrar de me manter em harmonia. Eu vou manter o meu senso de humor e eu vou manter a minha conexão no amor de Deus por mim. Que lindo! Dessas formas, eu vou minimizar o drama e aumentar a minha força espiritual, com toda certeza. Dificuldades e entraves sempre vão acontecer, principalmente quando a gente está ali naquele momento de criação de algo, naquele momento inicial. É apenas uma sementinha, é apenas uma ideia. Quantas coisas não vão vir? Às vezes é o nosso próprio pensamento, falando, mas você vai fazer isso, mas você não tem aquilo, mas você não tem aquilo, mas como é que você vai fazer? Não. E aí começa, aquele monte de entrada, aquele monte de obstáculos, fala, para. Louise Hay falava, observa, é só um pensamento. Se você dissipa aquele pensamento, você olha aquilo de uma forma real, precisa e contundente, ok? A nossa própria mente faz essa lambança às vezes, né? Não precisa nem ir muito longe, entende? Então, é exatamente sobre isso, tá? Dificuldades, entraves, principalmente nesse início, que aqui é um início que está sendo estruturado e que cresce muito fortemente. Durante esse crescimento, quantos entraves e quantos desafios? Como eu falei, existe muito trabalho, existe muita dedicação. Independentemente do cenário, se é só você com você ou se é você dentro de alguma outra situação, de algum outro ambiente. Muitas vezes a gente tem que vencer a nós mesmos, né? O nosso próprio desafio interno de lidar com as nossas, enfim, com as nossas limitações, né? Então, minimizando o drama e aumentando a força espiritual. Com toda certeza, a conexão, que também pode ser fortalecida, meus queridos, através das orações, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o Salmo 23, tá? Que foi um vídeo gravado na minha voz, com imagens belíssimas. Se você ainda não assistiu, super recomendo carinhosamente que você assista a este vídeo. Por quê? Porque o Salmo 23, ele tem uma egrégora muito forte e tem tem duas conexões, tanto com a prosperidade que está aqui para vocês, quanto com a proteção espiritual. Porque é aquele momento em que você está se sentindo muito protegida, muito protegido. Então, para reforçar tudo isso, entende? E também, se você não quiser fazer o Salmo 23, faça as suas orações sempre no sentido de agradecer. Então, se você quer, por exemplo, mais proteção, se você quer, por exemplo, mais prosperidade, gratidão a Deus, ao divino, né? As forças benfazejas, pela prosperidade que habita na minha vida. Gratidão, hoje eu agradeço por toda a proteção que tem, por todo o amparo, por toda a orientação positiva. De repente este vídeo pode estar fazendo isso, né, por você nesse momento. Eu super espero que sim, tá? Que possa chegar, sabe, como esse carinho, que é exatamente o espírito, a energia desse arquétipo, é esse carinho, é essa preocupação com o seu bem-estar. Eu sempre faço as leituras assim, gente, desde que eu criei o canal. A preocupação de fazer com que você se sinta bem no final da leitura. Né? Quando eu assisto a leitura inteira, porque eu passo diversas questões, então é um pacote, não dá pra gente cortar o presente no meio, né? Então, sabe? Vou dividir o presente no meio, né? Perde toda a intenção, né? Então eu faço tudo com uma intenção de te entregar um presente. Então pode ser que seja, né, a própria leitura aqui. Tá bom, meus queridos? Então é sobre essa confiança, né? É sobre confiar nesse carinho do divino, né? E sobre manter a sua harmonia. Lembra do que eu falei da espada? Então mantenha o seu equilíbrio.
Coloque-se no seu lugar. Ai, Anne, mas eu ainda não sinto essa prosperidade na minha vida. Mas onde você quer ir? O não a gente sempre já tem. Então, que tal começar pelos mantras e perceber isso? E perceber que a gente muda o pensamento, a gente muda a nossa vida. Não é possível que ensinamentos como o budismo, o sufismo, né, de milhares e milhares de anos, o hinduísmo, né, ensinam tanto sobre controle a sua mente. Não é possível. E hoje tanto se fala disso, né? Não é possível. Porque eles estavam errados. Conhecimentos milenares que muito antes de tudo isso, né, já vem lá dos Vedas isso. Então, assim, que tal começar do começo, né, e ver se isso não vai ser positivo para você, tá? Se isso não aumenta a sua força espiritual, né? Retorno ao templo sagrado. Olha só que interessante. O senso interior e retorno ao templo sagrado. É ou não é um retorno ao templo sagrado? E aqui esse arcano trazendo exatamente essa energia de voltar-se para a sua sabedoria interior, para o seu próprio sistema de navegação interior, tá? Hoje eu redescubro o meu senso interior no silêncio sagrado. Olha, essa carta falou sobre o ruído. Tá? Essa carta falou sobre o ruído. Então, gente, a vossa leitura traz uma frequência muito positiva nesse sentido de self-care. Às vezes a gente, quando eu falei sobre o equilíbrio que deve ser conquistado nesse sentido de, ok, eu estou me dedicando muito a uma determinada coisa, mas não esqueça da principal, de todo o projeto, que é você. Então não esqueça de se alimentar bem, não esqueça de se hidratar bem, não esqueça de se exercitar, se possível, sabe assim? Não esqueça de você, ou simplesmente ter um tempo para você, por exemplo, assistir a leitura, de nutrir você. E nutrição vem em vários aspectos, tá? Então, o silêncio sagrado, o momento de paz, esse ano fala sobre essas práticas de self-care, fala muito sobre essas práticas em que a gente precisa se nutrir. Então, de repente, está vindo aqui, de repente você está num lugar que tem muita gente falando, às vezes é um ambiente de trabalho que tem muita gente falando, ou às vezes dentro de casa é muita informação. E aí você precisa encontrar, sabe, um momento para que nessa conexão com o seu templo interior, no seu silêncio interior, você consiga ouvir os seus próprios pensamentos, a sua intuição, que está além dos pensamentos da mente, né? Aquilo que eu falo para vocês é no nível de consciência, não é no nível racional, da lógica humana, é no nível espiritual, né? Então, assim, ouvir tudo isso e saber o que você vai estar alicerçando, onde você vai estar colocando a sua energia. Tá bom, meus queridos? E preparem-se também para cortar certas coisas. Tá vindo para passar, eu vou falar. Preparem-se para cortar certas situações que vão simplesmente evaporar. Porque a partir do momento em que esse link é feito e a roda começa a girar, nem tudo vai fluir junto. Vai vir com você, é que nem aqui é um cardume. Vai vir o cardume junto, o que não tem que vir vai ficar. Entende? Esse ano, gente, vem falando muito sobre isso. Por quê? Porque é um ano que fala de pontos culminantes. Nós estamos numa energia quase ali para transbordar, que é o 10, para extravasar. E aí do 10 finaliza e vamos começar de novo. De novo melhor, né? Não de novo repeteco. Então, existem coisas aqui com essa espada da verdade, com essa espada de honra, aqui a espada de Excalibur para vocês, né? De uma forma carinhosa, mas com essa espada da honra, muitas coisas vão ficar para trás. Então percebam que certos movimentos, né, para essa edificação, como por exemplo, um ambiente que, né, muito barulho, muito ruído. Nossa, eu estou criando algo novo aqui para mim, tá? Para alguns de vocês pode ser essa nova estruturação. E vocês celebrando essa conquista de conseguir isso.
Portanto, não fale até realizar, ok? Então vamos lá. Hoje eu redescubro o meu senso, o meu eu interior, perdão, traduzir errado, é o meu eu interior no silêncio sagrado. Este templo interior, no qual eu estou, no qual eu sou apto a calmamente estudar as lições que a vida me trouxe, com toda certeza. Sem autoestudo não existe o autodesenvolvimento. É a frase, né? É a frase número 1 aqui, de todas as frases e citações que eu falo para vocês, a frase que me veio, que eu canalizei desde o começo do canal. Sem autoestudo, sem autorreflexão, a gente não consegue o desenvolvimento, não consegue chegar nesse arquétipo aqui. Vocês estão nesse arquétipo justamente por conta desse autoestudo, se observando. E aí empregando a energia para que o motor funcione. Tá? Exatamente isso. Então, estudando as lições que a vida me trouxe. Ou seja, aquele ponto que eu tô lá embaixo e não tá legal. O que eu faço com isso? O que eu faço com essas situações que não foram legais, né? Então, eu estudo tudo isso e tiro disso sabedoria, virtudes. Aqui, eu reconquisto o meu senso de tranquilidade. Eu retomo a minha confiança no universo. Olha, essa carta falando sobre isso. Então, eu reconquisto a minha confiança no universo. Banhada, né, aqui, banhado, né, com a luz desse templo interior, eu agora relembro o valor de cada passo dado na minha vida. Exatamente isso. Por quê? Como eu falei, uma árvore ela não cresce do dia para a noite. Existe uma história de crescimento. A história das nossas vidas. Toda mudança vem pautada nas coisas que aconteceram lá atrás. Assim como todas as próximas mudanças também vão estar pautadas nos acontecimentos do agora. Porque é semeando e colhendo. Semeando e colhendo. É assim. É a lei que rege o universo. Funciona assim. Tá bom, meus queridos? Então é sabendo o valor de cada passo dado. E olha só que interessante, né? Como eu falei que eu tinha feito isso com vocês, que veio na vossa leitura. Quando eu falo eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu estou fazendo exatamente isso, tá? E celebrando as conquistas. Que conquistas? As conquistas de ontem, de hoje e do amanhã. Portanto, o valor de cada passo dado que me trouxe até aqui. Tá bom, meus queridos? Ai, que coisa mais linda de leitura. Vamos! Eu vou tirar uma carta, então, com os guardiões das árvores para vocês. E essa aqui, esse oráculo, eu vou tirar para vocês a mensagem final, a nossa mensagem da chave dourada, para a gente finalizar essa leitura com chave de ouro. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. O que mais os guardiões das árvores tem para trazer para os queridos regidos sob o signo de Áries, nessa leitura belíssima, gente, uma leitura trazendo aqui toda a frequência de materialização do número 4, de estrutura, uma estrutura que dá todo um respaldo para que você possa prosperar nos seus feitos, uma energia linda de prosperidade, de vitalidade, de bem-estar, bênçãos, completude, caminhos abertos para vocês aqui estarem fluindo, uma energia linda também de transmutação, de vocês estarem aqui fazendo essa alquimia no sentido de transmutar aquilo que não foi bom, mas de pegar, sim, né, aquilo que no meio daquilo que às vezes não é legal, aquilo que eu falo para vocês, existe beleza em meio ao caos, então eu pego aquilo que foi belo, eu pego aquilo tudo e uso isso para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, tá? Tem números mágicos aqui também para vocês de ativação, tá? Aqueles números que eu falo para vocês que conectam vocês à vida dos vossos sonhos. E olha só que interessante tá vindo para eu falar isso para vocês. Eu tinha falado sobre a frequência do número 10 antes de ter tirado essas cartas, e eis que
a carta que fecha a vossa leitura, olha isso, é 10 que se transforma em 1 e a gente abre com 1. É muito perfeito, né? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Vamos lá. O que os guardiões das árvores têm para falar para os queridos regidos, olha que lindo, sob o signo de Áries? O que eles precisam saber? Vamos lá. Ai, gente, meu Deus do céu. Que coisa linda. Olha, 10, novamente, perfeito. Guardião das mudanças. Fantástico, né? Eu acabei de falar sobre isso, dessas reviravoltas, né? Desse novo momento para vocês. Falei dessa abertura, dessa fluidez, aqui diversas borboletas, trazendo esse senso de transmutação, trazendo esse senso de renovação. Olha que lindo, as cartas se conectando aqui. A mudança também no sentido de assumir a sua potência como um ser humano e como também um ser divino que está experienciando uma vida aqui neste planeta, né? Então, lindo demais essa energia para vocês, realmente aqui nessa sintonia. E aqui uns tons de rosa com os tons de vermelho, né? Exatamente as cores que eu passei para vocês, tá? Perfeito. Então, de todo esse momento que representa aqui a vossa leitura. Bom, essa carta, olha, 2 e 3 indo na sequência. Olha, 1, 2 e 3, né? Porque o 10 vai se transformar no 1, 1, 2 e 3. Perfeito, tá? Perfeito. Essa carta fala sobre o guardião da abundância, então com certeza, gente, um momento de muita fartura, de muita prosperidade. Estamos falando sobre mesa farta, sabe? É aquele início em que eu dei o exemplo lá da omelete, de procurar as coisas que às vezes a gente não tem para fazer, e aí de repente agora você abre a geladeira, tá cheia, a despensa tá cheia, sabe? É você proporcionando para quem você achar que tem que vir na sua casa, ou se tiver que pagar um almoço fora, um jantar fora, sabe assim? Estamos falando desse poder econômico, desse poder de compra, desse recheio interno, quando a gente se sente pleno, abastecido, e isso extravasa, e isso flui, olha que lindo, para toda a nossa vida, toda a nossa existência. Guardião da abundância. Esse é o momento para vocês, um momento de fartura, de abundância. Que lindo, lindo demais. E essa carta aqui, guardião dos desejos. Pedi e obtereis, buscai e acharás. Exatamente isso, como eu falei das orações, então não é só pedindo, como eu falo sempre, pedir não é agir, então são vocês pedindo, fazendo as orações e agindo, né? E manifestando, fazendo a roda girar mediante essa criatividade, esses pensamentos inovadores, às vezes até o estudo de algo, tá bom, meus queridos? Guardião dos desejos, e aqui também falando sobre qual é o seu desejo íntimo, né? Qual é o seu desejo interior, do que você quer, o que você quer viver, o que você quer criar, o que você quer estruturar na sua vida, né? Você é capaz, sim, de realizar tudo isso, mas precisa saber, precisa pontuar, precisa saber exatamente, né, o que você quer para fazer isso vir à tona, para manifestar, tá bom, meus queridos? É aquilo que eu falei. Às vezes a gente não vai ter tudo, mas é preciso começar, tá bom? Aquela situação de estar sempre tudo muito perfeitinho para a gente começar. Nesse mundo, perfeição, vivemos num mundo dual. A ideia é a gente chegar nesse caminho da perfeição, né? Tudo é bênção, beleza e perfeição, como eu falo para vocês. Mas muitas vezes a gente vai ter que caminhar no imperfeito mesmo, tá? Para fazer acontecer, tá bom? Então, por exemplo, eu vou começar, não tenho todos os recursos, mas eu vou começar, tá bom? Então, vamos lá. E às vezes, né, gente, falando aqui da receita, aquele prato que a gente fez assim de uma forma tão simples, com poucos recursos, né? Com poucos ingredientes, fica sensacional, né? Fica sensacional. Vamos lá. A grande maioria das vezes foi assim que aconteceu comigo. Vamos lá, meus queridos. Quais são os círculos de luz, de ativação, de energia
para os queridos regidos sob o signo de Áries, nessa leitura espetacular de linda. As cartas estão lindas, a mesa está linda de vocês, eu estou super feliz, estou super animada, super energizada. Vamos lá, o que mais eles precisam saber? É aquela carta especial que eu falo para vocês. Olha que lindo isso, gostei desse tom. Olha, fantástico. Esse aqui foi, ele vem trabalhando com a energia do chakra da coroa. Vou deixar para falar por último dessa carta aqui. Eu falei para vocês na ativação. Então vamos lá. Esse desconhecido, né? O desconhecido tão belo, ele começa ali, ele dá aquela, sabe? Ele aparece, ele surge. Conforme eu assumo, né, a minha valentia e o meu coração que tem essa confiança, né, exatamente essa confiança aqui, a minha alma dança através desse destino sagrado maravilhoso. É exatamente isso, né, meus queridos? É sobre a gente às vezes fluir quando tem uma coisa para a gente iniciar, a gente não sabe muito bem como é que aquilo vai fluir. Mas é o coração aberto, é a gente seguir dentro do destino que a gente quer, né? Dessa colcha de retalhos, como já dizia a Cora Coralina, para estruturar o nosso destino, mas é sobre essa confiança, é sobre a confiança em nós, é sobre o capricho também da gente fazer as coisas bem feitas, da gente colocar o nosso amor. Com certeza o universo todinho vem para nos abençoar, vem para nos ajudar a fazer com que isso se manifeste. Tá bom, meus queridos? E eu vou finalizar a vossa leitura com essa carta linda que eu gosto por demais, uma energia aqui. Aqui tá vindo para falar a energia de esse azul celeste. Pode colocar também nas cores, tá? Porque vai fazer, como tem comunicação aqui para alguns de vocês, vai fazer ativação também de chakra laríngeo, tá? O Anahata Chakra, o Vishuddha Chakra, tá bom, meus queridos? Então, chakra laríngeo, Vishuddha, azul celeste, pode colocar lá nas cores. Então, esse aqui nós vamos no Sahasrara, que é o roxo, que eu falei para você lilás, o roxo, aqui tem todas. Eu solto, eu libero, através do chakra da coroa, me rendendo graciosamente nessa liberdade espiritual expansiva, pronto para abraçar uma nova graça. Gente, que coisa mais linda de leitura! É exatamente isso. Na carta tradicional, quando eu falei da espada, tem uma coroa ali. É exatamente essa coroa, e são vocês também vestindo, né, esta coroa com muito amor, com muito carinho, com muito empoderamento pela pessoa incrível e merecedora de toda sorte de bênçãos, meus queridos, tá bom? E vocês merecem sim nessa vida recolher, ganhar, conquistar toda essa prosperidade, toda essa saúde, toda essa vitalidade e olhar para toda a sua criação com muita admiração, com muita paz na alma e com muitos valores nobres do ser. Tá bom, meus queridos Áries? Que leitura linda! Eu tô super feliz, tô muito contente de poder entregar essa leitura para você do signo de Áries, e eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem chegue no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, inspiração, meus queridos. Áries, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber os avisos sobre os vídeos novos postados. Tá bom, meus queridos? E vejo você também lá no site www.equinociotarot.com.br. Tá bom, meus queridos? Nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas. Nunca se esqueça do amor que Deus tem por você, este Deus que age sempre no superlativo. E também nunca se esqueça que eu amo você, sou grata por ter você aqui comigo. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super
inspirar você, Áries. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Áries, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Áries. Até breve. Tchau, tchau.